Pessoal, eu vou mostrar para vocês o módulo 1, que está disponível aqui no Teams. Eu criei uma disciplina chamada FEMEC 42082, Redes Industriais. Coloquei vocês como membros dessa disciplina, tá? Aqui todo mundo já foi convidado. São 9 porque eu tinha os e-mails que não eram da UFO, de alguns, e outros já me passaram. E aqueles que não tinham e-mail da UFO já me passaram e eu coloquei aqui. Eu não sei do Pedro, tá? E alguém de vocês vai fazer... Ah, o Pedro chegou. Oi, Pedro. Que bom que você está aí. Na parte geral, a gente vai ver hoje à tarde o plano de ensino. E eu vou mostrar para vocês onde está o material da aula introdutória e também o link para você assistir a aula introdutória. A gente está fazendo uma metodologia que é aula invertida. Vocês estudam e vão tirar dúvida comigo, tá? Eu estou apresentando aqui hoje o módulo 1 prático e vocês vão acabar estudando e todo esse material que eu estou passando aqui para a semana que vem me entregar o código para a gente colocar ele para rodar no sistema, tá? Como esse o que eu vou pedir é o seguinte: a gente vai testar a semana que vem e na outra semana vocês vão me entregar o relatório. Quem não conseguir terminar na semana que vem o código, tem mais uma semana para fazer o teste. Daqui a 2 semanas aí vocês vão me entregar o relatório e eu vou mostrar o módulo 2, depois o módulo 3 e depois o módulo 4. Vão ser 4 módulos práticos. Bem, o módulo 1 está aqui nesse arquivo em Word. É a comunicação mestre-escravo entre dispositivos. É a primeira revisão porque eu peguei um módulo que era maior e separei em 4. É composto por introdução, objetivos, fundamentação teórica, falo do que é Arduino, comunicação serial, IDE, o método de acesso mestre-escravo e bibliografia. Quero saber de vocês, vocês podem colocar no chat, qual de vocês nunca trabalhou com Arduino? Fico feliz em saber que todo mundo já trabalhou. O Pedro caiu fora da aula, parece. Talvez ele não queira mais fazer. Mas vai saber. Acho que é problema do celular. Acabou de voltar. Bem, tem uma breve introdução aqui para vocês lerem. Os objetivos desse módulo é ensinar o aluno a estabelecer uma comunicação mestre-escravo entre dispositivos Arduino e implementar remotamente numa bancada eletropneumática. Eu vou mostrar a bancada para vocês, o programa que eu fiz, e esse programa já vem com o código, está disponível. Vocês vão ver a comunicação serial que eu fiz com o Arduino para o cilindro avançar, fica 3 segundos e depois recuar. E os objetivos específicos é compreender como se prepara um programa de comunicação com protocolo I2C entre 2 Arduinos e implementar remotamente esse programa nessa bancada. Na fundamentação teórica eu falo sobre o Arduino, as variáveis que a gente tem, a lógica, as funções matemáticas, as funções de portas de entradas e saídas, controle de fluxo, a comunicação serial, o IDE do Arduino, que é o ambiente de desenvolvimento. Eu tenho instalado aqui um IDE. Esse é o exemplo da aula de hoje, tá? Então, esse aqui é o IDE do Arduino, a gente baixa no próprio site arduino.cc e ele tem vários exemplos, aqui em exemplos básicos, digitais, analógicos, de comunicação. A gente vai usar a comunicação com a biblioteca Wire, tá? Então, quem tiver interesse, tem exemplos aqui da biblioteca Wire. Mas
aqui mostra na apostila declaração de variáveis, setup de rotinas, programa principal, como é que a comunicação serial acontece. Tem um exemplo aqui colocado para mostrar a comunicação serial, fazer um LED piscar. E esse primeiro aqui está pegando os dados do sistema serial e, dependendo do valor serial, ele liga ou desliga o sistema, tá? Liga ou desliga o LED. O método de acesso mestre-escravo está explicado aqui. Pode ter caso de um único mestre e caso de multimestres. Nós estamos lidando com um exemplo de um único mestre, tá? E o I2C tem essa ligação que está mostrada na figura 5. A gente tem que ter o terra comum entre os dois elementos e a gente vai fazer uma comunicação chamada SDA para os dados e SCL para o clock. O que a gente vê aqui é a ligação da porta analógica A5 com a A5 do outro, a A4 com a A4 do outro. Então são as entradas analógicas que fazem essa comunicação e assim a gente consegue se comunicar com cada Arduino através do canal serial, que é feito usando o cabo USB. Aqui tem um exemplo do código mestre-escritor e um exemplo do código escravo-recebedor, que deve ser o que vocês devem utilizar para fazer esse exercício. Tem um outro caso, o mestre-escritor, escravo-recebedor, a gente não deve usar nesse caso específico, a gente deve usar nesse caso específico o mestre-recebedor e o escravo-enviador. Por quê? Porque nesse exercício, vou ler com vocês, a gente tem que montar um programa para 2 Arduinos com protocolo mestre-escravo para controlar um sistema eletropneumático composto por um cilindro de duplação, 2 fins de curso A0 e A1, uma válvula simples solenoide 5x2 com retorno por mola, conforme mostrado na figura 6. O Arduino escravo contém o fim de curso do cilindro A0 na entrada digital 5, fim de curso A1 na entrada digital 6 e tem também o botão de acionamento na entrada digital 3. Como o escravo é que tem os sensores, é ele que precisa informar ao mestre quando é que deve acionar ou não a válvula. Então eu estou sugerindo vocês usarem o escravo enviador e o mestre recebedor. O Arduino mestre deverá ser responsável pelo comando da válvula, saída digital 8, a ser acionada, avançando o cilindro, tão logo o botão do Arduino escravo esteja acionado. O retorno do cilindro ocorrerá caso o cilindro esteja recuado e o botão de comando não seja acionado no intervalo de 5 segundos. O envio do programa padrão vale 3 pontos, o sistema padrão funcionando na bancada conforme especificado vale 3 pontos. Então, vocês vão mandar esse código e se ele não funcionar, vocês só vão receber 3 pontos. Além desse código, tem que ter um sistema intermitente, tem que implementar um sistema comandado, um sistema de comando serial no Arduino mestre. Então o Arduino mestre vai ter que ter um comando serial e vai passar a trabalhar com um ciclo único apenas de avanço e recuo, comando 0, ou ciclo intermitente de avanço e recuo, onde o mesmo irá recuar toda vez que A1 for acionado, após o ciclo se iniciar com o comando do botão. Se o comando do ciclo único for acionado novamente, o sistema executará apenas mais um ciclo. Então, uma vez iniciado o avanço do cilindro, se eu tiver no comando de ciclo intermitente, o cilindro vai ficar avançando, esperando o tempo e recuando, tá? Aqui está falando que aqui não fala da espera de tempo, tá? Mas eu vou pedir para vocês para que vou escrever aqui que o cilindro deve ficar acionado por
4 segundos e recuar caso o botão não seja acionado nesse intervalo de tempo. No caso do ciclo intermitente, pessoal, ele vai avançar, esperar 4 segundos, recuar, tão logo recuou, ele avança novamente. Esse programa vale 3 pontos, o sistema funcionando conforme especificado vale 3 pontos. Tá? Aqui tem a bibliografia e tem a tabela ASCII 2 para vocês, porque quando a gente manda o comando via serial, tá? Seja 0 ou seja 1, se a gente ler como string, o 0 ele vai reconhecer como se fosse, vocês vão ver por aqui, aqui ó, a posição 48 e o 1 a posição 49. Então a gente tem que tomar alguns cuidados para que esses dígitos sejam reconhecidos no programa. E eu vou mostrar isso aí para vocês. Alguma pergunta sobre o módulo, pessoal? Todo mundo entendeu? Gabriel perguntou se é para esperar 4 ou 5 segundos. Aqui eu estou pedindo para esperar 4, tá? Ficou claro, Gabriel? Na próxima frase... Ah, tá. Eu esqueci de ler essa frase. Eu vou colocar 4 aqui. Não vamos trabalhar com 5, não. Vamos fazer mais rápido. Obrigado por ter me alertado. Mais alguma pergunta? Ok. Deixa eu mostrar agora para vocês o exemplo. Ó, eu fiz um material de apoio e, se eu não estou enganado, esse material de apoio tem um link aqui da gravação dele. Espera aí. Eu acho que é esse aqui. Deixa eu abrir um Edge isso. Gente, é muito novo para mim fazer aula remota. Mas eu estou tentando passar todo o material possível para vocês conseguirem fazer. Sim, essa aqui de 16 minutos é a gravação do módulo 1 de instrumentação daquele material de apoio lá. Tá? Então, vocês tendo dúvidas... Então, gente, leiam primeiro isso aqui. Esse programa já foi instalado no Arduino, que eu mostrei para vocês. E essa aqui é um diagrama da montagem que foi feito com o LM35. Ah, não, gente. O LM... Coloquei uma aula errada para vocês aqui. Tá? Essa aqui é a aula de instrumentação. Tá? Então, eu vou pedir para excluir isso aqui. Eu não gravei essa aula. Isso aqui é a aula síncrona de instrumentação de ontem. Que bom que eu dei uma olhada nisso. Então, eu vou passar essa aula agora. Material de apoio ao módulo 1. Bem, para ajudar vocês a fazerem esse comunicação mestre-escravo, tem uma breve introdução. Vou passar de novo o objetivo do módulo 1. Eu vou dar um exemplo para piscar um LED de contagem de tempo. Vou mostrar o diagrama esquemático. Vou falar das entradas do tipo input pull-up, que é o que eu estou pedindo para vocês usarem. Eu vou fazer toda a ligação física como se a entrada fosse do tipo input pull-up. No caso, ele inverte o sinal. Quando ela está desligada, ela é 1. Quando eu aciono aquela entrada, ela fica 0. Vou mostrar exemplo da comunicação em 2T e o exemplo do mestre-recebedor, escravo-escritor. A gente vai fazer ao longo desse semestre diversas formas de comunicação entre dispositivos Arduino. Nessa aula aqui é comunicação mestre-escravo.
No módulo 2, a gente vai fazer comunicação Ethernet. Vamos colocar shields Ethernet e fazer com que cada Arduino se comunique. Sempre em cima de um circuito eletropneumático, igualzinho a esse, com 2 fins de curso, um acionamento do cilindro e uma fonte de ar comprimido. Só o último módulo é que a gente vai usar 3 Arduinos, porque a gente vai fazer uma rede em anel. No terceiro módulo a gente vai fazer comunicação sem fio, do tipo usando XBee. Já passei os objetivos para vocês, mas só recordando que a gente quer estabelecer, quer que você aprenda a estabelecer comunicação mestre-escravo, prepare um programa no protocolo I2C e implemente remotamente esse programa. Tem outra forma de fazer mestre-escravo no Arduino, que é o padrão SPI. Esse aqui é um exemplo do piscar do LED. A variável LED pin é do tipo inteira e vai ser uma constante. E aqui onde está escrito LED built-in deveria ser o número do pino que foi instalado. Tá? A gente vai usar uma entrada digital, entrada e saída digital por pino. Pode ser, no nosso módulo 1, a gente está colocando como saída a porta 8. O setup sempre inicializa o Arduino. Ele está falando que o LED pin, que é essa constante, é do tipo saída. A gente tem que identificar todas as entradas e saídas no void setup. E no caso do input pull-up, eu vou colocar um pin mode, o nome da entrada, e aqui em vez de output vai estar escrito input pull-up. Depois do setup tem a função principal que roda intermitentemente, depois do setup inicializar o Arduino. Ele está lendo a entrada desse... Ele está lendo se essa saída está ligada ou não. E se tiver... ele está gravando no LED built-in high, esperando 1 segundo e depois gravando nesse LED built-in ou no LED pin low. Então o LED fica ligando e desligando de 1 em 1 segundo. E o problema é que esse comando delay, ele trava o dispositivo. Uma forma da gente resolver isso é usando a função milis, a contagem de tempo. E eu sugiro que vocês façam a sua implementação usando milis e não delay. Delay vai travar o seu sistema e se eu apertar de novo o botão para iniciar a contagem dos 4 segundos, não vai dar certo, porque o delay vai estar travando e eu não vou ler o botão nesses 4 segundos de espera. Então, estou usando o mesmo LED pin como saída, o LED state está em low, é um inteiro, um signed long é o previous millis, é o tempo anterior, a gente está iniciando como 0, o interval, que é o tempo de piscagem, é uma constante longa, é um inteiro maior, esse long. Está 1000 aqui porque é 1 segundo, está em milissegundos. No setup a gente tem o LED pin como saída. No loop a gente tem o current millis, é uma variável local, recebe o tempo em milissegundos. Essa função millis dá o tempo em milissegundos. Esse tempo menos 0, com certeza vai ser maior que o intervalo, então ele já começa entrando nesse if. Ele faz o previous, que estava 0, igual ao atual. Se o estado do LED era baixo, como ele iniciou aqui, o estado vira high, se não, o estado vira baixo. Esse if vai rodar sempre nesse loop. Então, uma vez rodado, ele vai pegar o estado que era baixo e vai para o alto e vai gravar esse estado nesse LED pin, no digital write. Quando ele voltar aqui, ele só vai entrar nesse if quando esse previous, que vai ter recebido o millis anterior, for 1 segundo, ou pelo menos 1 segundo menor que o tempo atual. Então, esse loop, o void loop faz com que isso aqui só mude o estado de 1 em 1 segundo, ou de 1000 em 1000 milissegundos. Todo mundo entendeu o que eu falei aqui, gente? Alguém tem alguma dúvida? Podem colocar aqui no chat.
E aqui a ligação, tá? Eu vou colocar estou colocando no pino 13 um LED, tá vendo o GND e o pino 13 e a ligação dele aqui esquemática. O input pull-up configura, a gente vai ter que configurar uma entrada no void setup. Aqui eu estou iniciando a comunicação serial, colocando o pino 2 como tipo input pull-up e o pino 13 como saída. No loop, o sensor val vai receber o valor do pino 2 e vai imprimir o valor que foi lido. E vocês vão ver que, por ser input pull-up, se você colocar um botão lá, se o botão não estiver pressionado, esse sistema vai indicar 1, se ele estiver pressionado, vai indicar 0. A entrada pull-up vai inverter a lógica. Ela vai ser 1 quando aberto e 0 quando ele for pressionado. E aqui ele vai fazer, ó, se for 1, eu vou desligar o pino 13. Se não, vai ser 0, eu vou ligar o pino 13 e é um sistema que liga e desliga usando o input pull-up. Aqui está a ligação do pino 1, do pino 2 no GND e vocês vão perguntar, e o pino 13? Gente, esse LED aqui está ligado no pino 13. A gente vê por esse LED do Arduino a ligação. E aqui está a ligação invertida do tipo input pull-up. Ela fica aberta, dá sinal 1, quando fechada, dá sinal 0. Alguma pergunta sobre I2C, sobre input pull-up, pessoal? Todo mundo entendeu? E a comunicação I2C? Ela é utilizada em dispositivos próximos, não dá para fazer isso a 100 metros, mas dá para fazer isso até 10 metros com esses cabos. A gente vai usar a biblioteca Wire do Arduino e tem linhas de comunicação através de um par de cabos, uma chamada SDA para dados, outra SCL para clock, e vários dispositivos podem estar no mesmo barramento linha. Eu posso ter multimestre escravo, eu nunca implementei, mas dá para a gente identificar o mestre com endereços exclusivos, mas normalmente o mestre, quando é monomestre, ele não precisa de endereço. Como é que a gente vai saber quem é mestre e quem não é? Pelos comandos que o mestre manda para um endereço específico de um escravo. A operação que a gente vai ter nessas duas, nesse barramento, nesse par de cabos, é que quando ambos estiverem altos e de repente o SDA abaixar, quer dizer, ele vai abaixar no metade de um clock, é a condição de início. Depois tem a transferência dos dados e a condição de stop é quando o clock iniciar, o SDA vai estar baixo e no meio ele vai acender. Essa é a condição de stop. Então, o padrão I2C define como é que é o start e o stop no par de cabos. E ao ler esses sinais, o sistema reconhece se é o início e fim de uma mensagem. Tá? O clock sempre vai ser igual. Tá? Então, dá para ver nessa descida que é o início, como eu mostrei para vocês. Desculpa. É engraçado. O início está antes. Mas o mestre transmite as informações ao escravo, então o comando stat é realizado para iniciar a nova linha de SDA. Depois ele vai mandar os dados. Como é que ele manda os dados? Ele manda primeiro o endereço do escravo, o escravo vai ter que responder. Tá? E a linha SCL oscila conforme os bits são transferidos e a forma como ele está oscilando, o SDA vai estar mandando 0 ou 1. Tá? Esse aqui é o bit mais significativo e depois ele passa toda a informação até mandar o acknowledgement ou o não acknowledgement da mensagem. Quando não tem o não acknowledgement, ele acrescenta isso no sistema. Tá? Basicamente é isso. Só que a gente não vai ver a fundo, mas quem quiser implementar uma placa e estruturar uma comunicação mestre-escravo, existem
chips pré-prontos de comunicação I2C e vão trabalhar seguindo esse protocolo que eu acabei de falar para vocês. Esse aqui é o exemplo do mestre recebedor. Tem o include da biblioteca Wire. No Void Setup a gente inicia a comunicação do Wire com o Wire.begin. E eu poderia colocar aqui qual é o endereço, mas para o mestre esse endereço é opcional. Quando ele é monomestre não precisa colocar. Estou iniciando a comunicação serial, mostrando para vocês que eu consigo comunicar de forma serial enquanto o I2C funciona. No Void Loop, ele vai requisitar de alguém alguma informação. Ele está requisitando do escravo 8 até 6 bytes. Tá? Então, cada mensagem é composta de bytes e na requisição do mestre recebedor, ele vai falar quantos bytes eu quero receber. E aqui ele vai receber a mensagem. Enquanto tiver comunicação do tipo I2C, vai receber na variável C do tipo char o que foi lido e vai imprimir o que foi lido. Ele vai colocar um delay de 500. Aí vocês vão falar, pô, professor, por que tem um delay de 500 travando o Arduino mestre aqui? Porque o mestre vai solicitar essa informação do escravo de tempos em tempos. Esse delay é para contagem desse tempo. Se eu colocar um milis aqui, eu vou continuar solicitando e pulando o milis, a menos que isso aqui só rode toda vez que o milis for verdadeiro. Tá? Então, isso aqui foi só o exemplo que eles colocaram usando um delay. O escravo, por sua vez, ele tem o WireBegin e obrigatoriamente tem que indicar o endereço 8. Se tivesse multimestre, eu poderia colocar o endereço 1 e 2 neles e o WireRequestFrom estariam nesses dois mestres. O escravo, no Void Setup, fala que toda vez que ele for requisitado, e é isso que identifica que ele é um escravo, vai rodar esse procedimento, Request Event. Isso daqui significa que o que está no loop aqui vai ser esquecido toda vez que ele receber uma requisição. E toda vez que ele receber uma requisição, ele vai rodar esse procedimento. Notem que o loop padrão de um escravo é pura e simplesmente um delay. E de 100 em 100 milissegundos, ele roda esse loop e trava o sistema. Mas toda vez que ele for requisitado, ele pula esse loop e entra aqui de 100 em 100 milissegundos. E toda vez que ele for requisitado, ele está mandando uma mensagem que tem 6 bytes. O primeiro byte é o H, o segundo o E, o terceiro um L, o quarto um L, o quinto um O e o sexto um espaço. Então, esses são os comandos do escravo escritor. O que vocês vão ter que fazer é ler as entradas nesse request event e mandar a informação das entradas. Vocês só podem mandar um único wire write. Não pode se colocar mais do que um wire write no escravo. Então não adianta você ler uma entrada e dar um wire write, o valor daquela entrada, ler a segunda e dar um wire write, o valor da segunda entrada, que o escravo não vai funcionar. Vocês precisam compor uma mensagem. Ela pode ser composta de 3 partes, tá? 3 bytes. Se você uma sugestão, leia os 3 valores, o botão, fim de curso a 0, fim de curso a 1. Se o botão for acionado, se ninguém for acionado, a mensagem que eu vou mandar são 3 zeros. Se o botão for acionado e nenhum dos dois estiver acionado, eu vou mandar 100. Se o botão não foi acionado e o A0 estiver pressionado e o A1 não, eu vou mandar 010 e assim sucessivamente. Então eu componho uma mensagem que eu vou mandar e no final eu envio a mensagem. É isso. E aí o mestre, ao receber essa mensagem, tem que traduzi-la, tá? Essa é a apresentação do escravo, escritor, mestre e recebedor. Acredito que só tem mais esse slide.
que mostra a ligação que está sendo feita. Eu já mostrei isso na apostila para vocês. E por fim, eu vou mostrar para vocês esse exemplo de programa de comunicação serial. Eu fiz um programa no Arduino, vou até mostrar no IDE. Esse é o mesmo programa. Eu estou incluindo um timer one aqui para contagem de tempo e porque eu estou usando o Attach Interrupt nesse programa, tá? Eu identifiquei o botão na entrada 2, só no fim de curso na entrada 5 e a saída na porta 13. Estou usando uma variável flag booleana, coloquei como falso. O tempo de disparo, estou iniciando como 0, do tipo unsigned long. Tem uma variável global chamada UTSBT, qual é o último valor do botão. Quando eu uso esse último valor do botão, não importa se eu estou usando input pull-up como eu estou usando aqui ou não. Ele só vai alterar o estado se o botão mudou de valor, tá? E o pin-mode A1 é também do input pull-up e o relé do tipo output tem uma comunicação serial de 9600. Tem um timer de 3 segundos. Como eu estou usando esse timer 1, ele coloca aqui em microsegundos, por isso 3 milhões. E eu crio um procedimento chamado status dos sensores toda vez que o Attach Interrupt rodar, tá? E isso vai fazer com que eu envie o status dos sensores de tempos em tempos. No programa principal, o botão BTT está lendo o botão, A11 está lendo o A1. Se o botão for diferente, só vai entrar aqui. Eu faço que o teste vai ser igual ao botão. Se ele for igual a 0, recua. Se o fim de curso tiver pressionado, por isso 0, lembra que isso aqui é input pull-up. Ele faz a flag ser falsa, checa se a flag está falsa. Se ela tiver, ele chama o procedimento tempo disp. Se ela for verdadeira, ela passa, se passou os 4 segundos, ele manda recuar. Ou, aqui está falando avançar, mas ele vai mandar recuar. O recuo, ao chamar o procedimento recuo, ele vai colocar high no relé. Se flag for verdadeiro, ele reinicia a contagem de 4 segundos toda vez que acionar o botão. O avanço faz o sistema recuar. Tá vendo? O recuo eu estou mandando avançar, o avanço eu estou mandando recuar, porque eu estou usando o input pull-up. E a flag está sendo falsa. O tempo disp faz a flag ficar true, e o tempo de disparo fica igual ao tempo atual. E o status dos sensores, ele vai ler o valor de A1 e publicar, vai ler o valor do botão e publicar. Esse serial event ocorre toda vez que um caractere é colocado no monitor serial e ele checa se ele fala o que é que foi recebido. Se eu digitei 0, ele desliga o relé, por isso ele chama um avanço. Se eu digitar 1, ele avança o relé. Qualquer outro valor, ele fala que o comando é inválido. Esse é o programa que foi colocado no Arduino da bancada. E aqui ele está mostrando, bem, a gente tem que ver em qual porta está na porta com 3, o Arduino é do tipo Arduino Uno, e quando a gente abre o monitor serial, a gente vê, acabou de reiniciar o sistema, mas a gente vê o status de botão, se o botão está acionado ou se o sensor está acionado. Como eu liguei o sensor como se ele fosse normalmente fechado, ele está como 0 aí. Por isso essa lógica
tá deste jeito. Eu vou pegar o meu celular, mas eu acho que eu vou pegar o celular, vou jogar a imagem pelo celular para a gente ver o sistema funcionando. E aqui eu vou parar de... Deixa eu ver se vai aparecer aqui para mim. Apareceu. Eu quero que esse aqui venha para frente. Bem, agora eu vou colocar esse cara aqui para vocês verem, que é o meu celular, e eu vou até a bancada. Teste. Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Agora eu estou me ouvindo. Aqui está o arco-íris, tem um relé aqui. Esse relé é alimentado pela fonte, porque é ele que vai ligar essa válvula. O botão está aqui. Quando eu aciono o botão, o arco-íris deveria avançar. Estava funcionando até agora. Foi. O cilindro avançou, ele conta com a cilindro de retorno. Então, basicamente é isso. Eu aciono o botão, o cilindro avança e depois ele retorna. Para poder pegar esse cilindro aqui, eu vou apertar o botão novamente, o cilindro avança e retorna. Vou desligar isso aqui. Vou compartilhar a tela novamente. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então aqui a gente está vendo os status. Se eu mandar um comando 0 aqui, ele manda avançar o cilindro. Se eu mandar o comando 1, ele manda recuar o cilindro. Tá? O recuo é o avanço. Quando aperta avanço, aí o cilindro está recuando. Quando ele escreve recuo, o cilindro está avançando. Tá? Então, não estou mostrando para vocês o cilindro avançar, mas eu afirmo para vocês, ó, eu estou vendo o cilindro avançar e o cilindro recuar toda vez que eu mando esse comando. Tá? Vou fechar isso aqui. Então, esse foi o programa que foi implementado. Ele tem uma cópia para vocês aqui no nosso Microsoft Teams. E eu vou parar a nossa gravação.